Oi, eu sou Lucky Curiango, o segundo melhor arremessador de pedra em laguinho do meu bairro, e o meu truque é lamber a pedra antes de jogar pra intimidar os meus adversários. O Sasuke é meu personagem favorito de Naruto. Eu passei mais tempo do que eu gostaria de admitir defendendo os erros dele em fóruns na internet, discussões com os meus amigos e até mesmo em fila de banco. Por coincidência, uma das lutas mais criticadas de Naruto inteiro e que eu sempre defendi é Deidara versus Sasuke. Dizem que foi roubado, que o Sasuke venceu por causa de plot armor e que ele é o queridinho do Kishimoto e só venceu por causa disso. Por mais que essa última razão seja com toda certeza verdade, as outras duas eu não sei não. Eu lembro de ter passado muito tempo defendendo essa luta, dizendo que era inclusive uma das melhores lutas de Naruto Shippuden. Mas também, eu acho que eu defenderia o Sasuke se ele me desse uma facada nessa época. Agora, mais velho, mais sábio e menos fã do Sasuke, eu decidi reler essa luta e descobrir se realmente era tão boa quanto eu lembrava ou tão ruim quanto parte do fandom de Naruto diz que ela era. Antes mesmo da luta começar, eu acho importante a gente dar um pouco de contexto do que estava acontecendo nesse ponto na história de Naruto Shippuden. O Sasuke tinha acabado de matar o Orochimaru, que meio que já estava morrendo de sífilis de cobra. Absorveu parte do Orochimaru pra dentro dele para ficar mais poderoso e estava decidido. Era a hora de ir matar o Itachi. Aquilo que a gente estava esperando desde basicamente o episódio 1 de Naruto. A vingança do Sasuke finalmente iria acontecer. O evento era tão grande para a história de Naruto como um todo, que por uma quantidade enorme de capítulos do mangá, o Naruto vira completamente coadjuvante da própria história. Capítulos inteiros que o protagonista da história nem aparece, ou se aparece é só pra ficar olhando impressionado pra tudo com uma baita cara de tanso. Narrativamente, essa luta tem uma função clara. A gente precisa ver quão forte o Sasuke ficou depois de todo o treinamento que ele fez durante o time skip. Até agora, o máximo que o Sasuke tinha feito pra gente ver era abraçar o Naruto muito rápido, esfaquear o Orochimaru e farmar a aurinha dele aqui e ali. A gente não tinha realmente visto o resultado real do treinamento dele. Faria sentido então a gente ver ele brigando com alguém antes de ir contra o Itachi pra preparar as nossas expectativas do que ele seria capaz de fazer. Ele não podia lutar contra o fulano misterioso da areia pra gente ver. A gente precisa que a luta seja contra alguém que a audiência conhece bem, e tinha um cara perfeito pra isso. O Deidara já tinha vencido o Gaara, duelado contra o Kakashi e o Naruto ao mesmo tempo, obrigado os dois a usarem seus poderzinhos especiais, e ainda saiu vivo no final. A gente tinha uma boa noção do que ele era capaz de fazer e principalmente que ele era forte pra caramba. Além disso, o parceiro dele já tinha morrido. Ele já tinha feito bastante coisa, e os membros da Akatsuki estavam morrendo um atrás do outro nessa hora pra construir a luta contra o Pain no final. Então, o Deidara era o alvo perfeito pra morrer, e ainda por cima, ser tratado igual um pateta pelo Sasuke pra gente ficar impressionado com as novas habilidades dele. E eu já adianto, eu fiquei. Agora, sobre a luta em si, ela é curta pra caramba, do capítulo 356 até o 363 no mangá. E ainda, ocasionalmente, o capítulo corta pro Naruto conversando com o Kabuto. Então essa luta não tem nem todos esses capítulos dedicados completos pra ela. Ela começa com o Sasuke indo na direção do Itachi, tentando descobrir onde ele tá e encontrando os dois membros da Akatsuki aqui, o Deidara e esse tal de Tobi, alívio cômico engraçadinho que com certeza não tem segundas intenções. O Deidara até tenta explodir ele, mas o Sasuke se esconde dentro de uma cobra enrolada logo de cara. Fica aí um foreshadowing sutil do que tem por vir. Mas estamos se adiantando. O Deidara discute com o Sasuke, dizendo que ele só matou o Orochimaru por causa do seu genes Uchiha. O Sasuke ataca os dois e impressiona os membros da Akatsuki com a sua nova velocidade. O Deidara começa a jogar pequenas bombas no Sasuke, querendo testar ele. E o Sasuke responde com agulhinhas de Chidori, que deixam as bombas caírem no chão e praticamente se teleporta para trás do Deidara de tão rápido que ele é. Que joga uma bomba para trás e ela explode, fazendo o Tobi achar que os dois morreram com essa explosãozinha. Mas não, a partir daí, o Deidara decide subir de nível, indo de C1 pra C2, invocando uma porra de um dragão de argila gigantesco e subindo nele. O Sasuke, que acabou de ver tudo isso, pensa, ele cria explosivos? Ele cria. É o cara que a cada 3 palavras, 2 são explosão e a outra é arte. E por mais que isso pareça que seja o Sasuke sendo meio burro e demorando pra entender, é na realidade o momento que ele percebe o quanto ele tá bem colocado pra lutar contra o Deidara. Isso aqui não é só ele descobrindo que as paradas do Deidara explodem, como também as paradas do Deidara que foram atingidas pelo Chidori não explodem. O gêniozinho gostoso aqui então começa a bolar um plano. Primeiro, ele tenta acertar o dragão do Deidara com uma espada Chidori, mas ele simplesmente não consegue esticar o raio o bastante pra chegar no dragão, que tá voando só um pouquinho acima do range dele. Não se preocupa, Sasuke,
Não é sobre o tamanho da sua espada relâmpago, é como você usa ela. Enquanto isso, o Deidara joga várias bombas no Sasuke, e ele até consegue fugir delas, mas acaba pisando em uma mina que explode nele de jeito. O Tobi tinha espalhado minas no campo de batalha enquanto o Deidara distraía ele e isso acabou pegando o Sasuke. O Deidara explica em alto e bom tom, como um bom vilão de anime tem que fazer, que essas minas estão plantadas pelo chão por todos os lados e estão irrigadas para explodir imediatamente ao toque. Se o Sasuke pisar em qualquer uma, ele tá fudido. O Sasuke, inclusive, teve que se transformar na marca da maldição nível 2 para tancar a primeira onda de explosivos, mas ele tá preso. Explosivos vindos de cima, minas embaixo, e ele acaba tendo que usar suas asas para se proteger. O que faz com que ele perca uma das asas de mão gigante dele para esses explosivos todos, mas dá o tempo necessário para ele bolar um plano. No meio dessas explosões, sem o Deidara perceber, ele tinha jogado sua espada carregada com relâmpago no chão, e assim que a poeira baixa, ele pula em cima dela e dá só uma voadinha rapidinha com a asa que sobrou para cortar a asa do dragão do Deidara e fazer ele cair no próprio campo minado, explodindo tudo em cima dele mesmo. O Sasuke mostra que ele aprendeu mesmo com o Orochimaru e agora consegue fazer cobras saírem de qualquer lugar do corpo dele, qualquer um mesmo, porque ele substitui uma das suas asas por um buquê de cobra, agarra na árvore e vai embora. Ele faz tipo uma asa, só que de cobra. Eu sinto que tem alguma piada aqui com aqueles ditados de Deus não dá asa à cobra, mas eu simplesmente não tô conseguindo pensar em uma. Imagina uma piada boa aí na sua casa e finge nos comentários que eu falei algo muito engraçado. Marca o timecode e bota vários kkk. Por favor, pode até completar a piada, por favor, eu tô pedindo com jeitinho. O Sasuke usa sua nova asa de cobra pra escapar das explosões. E mais uma vez o Tobi acha que o Deidara morreu, mas não. Ele sai vivo mais uma vez e olha o Sasuke nos olhos, ficando muito, muito bravo vendo o Sharingan e a carinha blasé dele. O pseudo-artista tornado terrorista aqui começa a ter PTSD da vez que ele brigou contra o Itachi e foi completamente humilhado por alguém do Clã Uchiha. E desde então ele fica muito puto só de ver essa carinha blasé dos irmãos Sharingan. A partir desse momento, a luta só vira aquele meme do tigre gritando e o macaco pensativo. O Deidara completamente surtado e o Sasuke só relax, mogando ele completamente. No meio desse surtinho, o Deidara começa a comer argila explosiva ele mesmo, ao invés de dar pras bocas na mão dele. E ainda por cima, vomita tudo. O Sasuke, evidentemente confuso. Mais confuso ainda quando no próximo capítulo o Deidara ainda tá vomitando. Ô, nojeira. Cresce então um Deidara bonecão de posto, que ele diz que era a carta na manga que ele tinha escondida pra matar o Itachi. E vendo o tamanho do explosivo, o Sasuke só sai correndo, completamente cagado. Ao invés do Deidara bonecão de posto explodir igual uma bomba nuclear, que é o que a gente imaginava, na realidade ele cria 1 milhão de mini bombinhas que vão destruindo tudo no seu caminho, dissolvendo a matéria viva. E eu admito, esse é um dos ataques mais legais que eu já vi. Olha esse pobre coitado desse passarinho figurante, ele dissolvendo completamente só porque tava no lugar errado na hora errada pra mostrar o poderzinho novo. Tadinho. Mas é muito maneiro. O Sasuke logo depois toma um Vingadores Guerra Infinita e o Deidara acha até que ganhou. Mas atrás dele lá vem 2 Sharingan gigantescos aparecendo no céu. O PTSD do cara aumenta mais ainda com esse maldito desse Sharingan aparecendo pra enganar ele e o Sasuke chega por trás e acerta um Chidori. O Deidara fica sem entender o que aconteceu e o Sasuke explica que quando o Deidara tava encarando ele, fazendo um monólogo um tempo atrás, ele tinha colocado ele em um genjutsu e saiu só agora pra atacar ele. Aqui vem um dos principais problemas dessa luta. O Sasuke diz que o Sharingan evoluído que ele tem pós-time skip consegue ver o chakra como cores. Por isso que mesmo as bombas sendo minúsculas, ele conseguiu ver a onda de chakra vindo na direção dele. As pessoas reclamam, dizendo que enxergar chakra era coisa de Byakugan. E honestamente, eu não tenho nem como contra-argumentar isso. Realmente, enxergar chakra em um nível molecular assim, era coisa do Byakugan até ontem. Os Hyuga têm todo o direito de ficar bravo. Mas de verdade, eu acho que todo mundo que é fã de Naruto só tem que abstrair isso a partir desse momento. Daqui pra frente, o Sharingan recebe patch notes bufando ele dia sim, dia também. Algum dia, o Sharingan servia só pra copiar jutsu e ajudar o usuário a desviar de ataque. Agora, ele enxerga chakra como cor. Amanhã, ele solta fogo. Depois, ele invoca guerreiro espiritual. Depois, ele faz você voltar da morte. Depois, ele faz uma ilusão esquisita que faz com que o Kabuto tenha que desfazer o Edo Tensei, por razões que eu acho que eu ainda não entendi direito até hoje. Depois, sei lá, o Sharingan vai explicar o final de Evangelion e mudar sabor de narguilé, sem nem precisar tocar nele. O poder do Sharingan é só aquilo que o roteiro precisa?
toda vez. Infelizmente, o Naruto Shippuden se transforma basicamente em um gigantesco quem tem o olho mais forte ganha. A única exceção a essa regra é o próprio Naruto. Os olhos do Naruto são normais, mas de resto é uma grande história de zoiudo contra zoiudo. E infelizmente essa luta do Sasuke contra o Deidara é só o primeiro dominó da fila de assassinato do Francisco Ferdinando até a criação do hentai, que é o Naruto Shippuden. Se você gosta de olho mágico, como eu sempre gostei, vai ser legal. Se você não gostar, recomendo ir, sei lá, assistir Campeonato Mundial de Dominó. De volta à luta, o Sasuke completa a explicação, dizendo que o próprio Deidara ajudou ele a escapar, porque ele viu que o Deidara não era imune às próprias explosões e viu até onde ele voou. Então o Sasuke conseguiu ver exatamente até onde ele tinha que chegar para escapar da explosão. Mas essa luta aqui é daquelas lutas de Naruto cheia de revelações, planos, e o próprio Deidara revela que na realidade ele sabia que estava dentro de um Geijutsu e se preparou para isso. O cara que o Sasuke acertou com o Chidori era só um clone de argila, e o Deidara de verdade estava dentro do pássaro esperando para puxar o pé do Sasuke igual o espírito na meia-noite, dizendo que desde que o Itachi humilhou ele aquele dia, o Deidara treinou seu olho esquerdo para anular o Sharingan. E ainda por cima, ele vomita no Sasuke a distância corpo a corpo. Ô, nojeira da porra. O Sasuke fica dentro de um segundo Deidara, bonecão de posto, e consegue ver as bombas atacando as células dele, igual aquelas propagandas da Colgate Plax matando 99% dos germes na sua boca e sendo recomendada por 9 a cada 10 dentistas. O Deidara fica todo orgulhoso que o plano dele funcionou. O Sasuke usa um Chidori pra escapar de dentro do Deidara inflável, mas não é tempo, porque o Deidara usa o seu selo de liberar e acha que finalmente pegou o emo maldito com as suas técnicas. Mas lá estão os olhos de novo. O Sasuke brota de trás do Deidara e usa a técnica ninja mais antiga do mundo nele, o humilde socão na boca. O Deidara fica confuso, perguntando como ele desarmou a bomba, e chega a hora do Sasuke explicar o que ele fez. O plano genial que ele tava bolando esse tempo todo, que no final foi meio que tudo culpa do Deidara ter sido meio burro. Para começar, o Sasuke viu que o Deidara tava usando selos de jutsus elementais de terra para fazer as suas explosões. Ele ainda manda um: "Você deveria ter escondido seus selos na frente de um usuário do Sharingan." E eu fiquei todo... Ainda completa revelando que estava testando uma hipótese desde o começo da luta, quando ele desarmou as bombas com as agulhas de Chidori lá no comecinho e viu que só aquelas que ele não acertou tinham explodido. Ele percebeu uma coisa: a hipótese é que se ele acertasse os explosivos do Deidara com chakra de raio, eles seriam desarmados. O Sasuke testou essa hipótese inclusive no truquezinho da espada dele. Ele não tinha só jogado a espada no chão para dar um pulinho, ele tinha jogado a espada com chakra de raio especificamente em cima de uma mina que ele tinha visto com o Sharingan, e quando ele acertou a mina com o raio, ele percebeu: ela não explodiu. Então, quando as últimas bombas do Deidara começaram a destruir as células dele, ele só teve que se atacar com o próprio Chidori para desarmar todas essas bombas a nível molecular de uma vez só. O Deidara fica completamente em choque, visto que ele foi lido como um livro e tudo mais. Mas ele anunciar exatamente o que cada uma das técnicas dele fazem durante a luta inteira e mostrar como elas são feitas do jeito mais espalhafatoso possível, com certeza ajudou o Sasuke a fazer essa leitura. Ele não precisou ser nenhum mega detetive para descobrir que bomba explode. Tem gente que não gosta dessa luta porque diz que o Sasuke de repente virou o Shikamaru no quesito de planejamento. E por mais que durante a luta o Sasuke tenha sido muito inteligente, algo que ele sempre foi no anime inteiro, mais ainda depois que o Orochimaru treinou ele, tudo que ele descobriu na luta inteira foi por causa do próprio Deidara mostrando pra ele. Pra ficar mais óbvio que isso, só se o Deidara gritasse que ele tá prestes a explodir tudo, dizer exatamente o raio da explosão que vai vir e fazer uma contagem regressiva pra quando ele vai explodir. Ah, ele faz isso? Ele faz isso daqui a pouquinho? Aí é foda, né, Deidara? O último capítulo da luta chegou. Esse aqui tem como capa as mãos do Deidara dando um beijo de língua uma na outra. Eu não sei como me sentir sobre isso. O Sasuke ainda diz que tinha um plano B se a hipótese dele não funcionasse. E o Deidara fica ainda mais puto que essa criança tem mais jutsu. Na cabeça do Deidara era pra ele estar sem chakra, mas o Sasuke simplesmente continua lutando. O Deidara se caga inteirinho só do Sasuke andando na direção dele. O Deidara até tenta jogar mais umas explosões que o Sasuke desarma com relâmpago rapidinho. Mas dá pra ver que a luta foi difícil quando o Sasuke perdeu até a papete dele. Ele tá descalço de um pé, menino descuidado. Vai pegar um resfriado andando descalço assim. Cadê a mãe do Sasuke pra falar isso pra ele? Ah, é. O Deidara agora surta de verdade, rindo igual o Coringa e gritando que os Uchiha irritam ele demais. O Sasuke só fica olhando pra ele ligeiramente confuso. Agora a luta vai pro nível máximo do meme do leão gritando pro macaco de bem com a vida. O Deidara grita, grita, grita e o Sasuke só assiste. O Deidara então mostra pra gente que ele tinha uma quarta boca secreta, maior que todas as outras, e começa a encher ela de argila, dizendo que ele vai explodir e vai levar tudo em um raio de 10 km em volta dele na explosão, anunciando em alto e bom
contou todos os seus próximos passos e dando a dica que agora é a hora do Sasuke escapar se ele quiser sair vivo. Explicando quais são os próximos passos certinho. Faltava só ele contar 3, vou explodir, hein? 2, qualquer momento, hein? 1, olha que eu explodo mesmo! O Deidara vira um Patrick Estrela de luz gigante e explode. O Sasuke tá vivo, óbvio, né? Ele é um dos protagonistas do mangá e ele nunca morreria aqui. Ele invocou a cobra mestre do Orochimaru, colocou um genjutsu nela, entrou dentro da boca da cobra e fez o jutsu de invocação, só que de ré, se invocando pra seja lá qual for o reino das cobras ou a casa deles a tempo de sair em segurança. Ainda bastante fudido, mas vivo. A cobra, por outro lado, não dá pra dizer a mesma coisa. Essa sim foi a verdadeira vítima dessa luta toda. Morreu a cobra de estimação do Orochimaru de graça. Essa cobra devia estar em casa suave, invocaram ela e ela morreu instantaneamente. Praticamente a versão ninja de tomar um tiro de bala perdida. A luta ainda termina com a Karin olhando pro Sasuke todo estourado e, admito, pensando exatamente a mesma coisa que eu tava pensando nesse momento. Aqui vem o outro problema que o pessoal reclama dessa luta. Como o Sasuke, todo fudido das ideias, conseguiu invocar, usar um genjutsu e desinvocar uma cobra desse tamanho se ele tava sem chakra. Essa talvez seja a maior reclamação de todo mundo, dizendo que foi plot armor e o Sasuke ganhou roubado, tirou chakra do cu pra conseguir sobreviver, e eu, que acabei de ler a luta de novo no mangá, posso dizer, ele não tava sem chakra. Eu não sei como o anime tratou essa cena, porque eles com certeza deram uma enfeitada no comprimento da luta e nas falas de um modo geral. Narração interna e tudo mais pra caber em vários episódios de 22 minutos. Mas no mangá, a única pessoa que diz que o Sasuke tava quase sem chakra é o Deidara. 2 vezes. O Sasuke nunca admite isso, nem mesmo na sua narração interna. Mas, claramente, é só ver o comportamento do Deidara durante a luta inteira. Ele não fazia ideia do que ele tava falando. Pode falar que é o meu favoritismo do Sasuke aparecendo, mas me parece que na realidade não é o Sasuke que teve ser um gênio de 500 QI, o Deidara que é burro. O Sasuke, inclusive, claramente não tava sem chakra. Ele invocou a cobra e fugiu com o chakra que ele tinha. Quem inventou esse argumento foi o Deidara antes de morrer e vocês saíram repetindo. Quem disse que a luta foi roubada primeiro foi o próprio cara que perdeu a briga. O Deidara fez selos de mão na frente do Sasuke, gritou todos os seus movimentos em voz alta, explicou certinho todas as regras do que ele tava fazendo, deu tempo pro Sasuke pensar em tudo que ele tava fazendo, literalmente citou o range de várias das explosões dele palavra por palavra, e praticamente fez uma contagem regressiva na última pra que ele conseguisse escapar. Relendo a luta aqui, o Deidara praticamente entregou pro Sasuke o manual de como ganhar dele palavra por palavra. No final das contas, a verdadeira vítima dessa luta aqui foi o Manda, que tomou de graça e acabou morrendo de otário no meio dessa situação toda. Eu me sinto louco dizendo tudo isso. Parece que seria muito mais fácil eu vir aqui, concordar com todo mundo e xingar o Sasuke. Mas lendo a luta, não foi plot armor. Talvez um pouquinho com o negócio do Sharingan sendo bufado, mas isso aí acontece todo dia. Relendo, eu concordo com a minha versão de 13 anos. O Sasuke mereceu ganhar essa luta. Ele nem precisou ser um super gênio, ele só precisou que o Deidara fosse um super burro. E nisso, o Deidara não decepcionou. Completamente asno, o poderoso burrão em pessoa. E antes que venha alguém reclamar que o raio ganha de terra e desarma as bombas do Deidara, dizendo que isso foi inventado de última hora, o Kakashi já explicou como funcionam os elementos faz tempo. Aí só se você faltou nas aulas de elemento. E toma cuidado, tá? Porque vai cair na prova. É isso, espero que vocês tenham se divertido. Eu fiz mais um desses vídeos analisando lutas de Naruto. E se vocês gostaram desse aqui, talvez vocês gostem desse outro. Ou então, o YouTube acha que você vai gostar desse outro vídeo aqui do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, dá hype no vídeo e se inscreva. Tchau!